Amém, glória a Deus. É interessante que a pastora citou aqui, enquanto ela estava orando, talvez você não sei se você percebe, né? Mas a gente fala muito isso, e ela falou várias vezes, fala através da tua palavra, fala conosco, fala, ó Deus. Né? Ela usou pelo menos 5 vezes isso depois que eu comecei a prestar atenção. Foi no meio para frente. Né? E nós vamos falar muito sobre a palavra. Amém? Sobre o que Deus fala, sobre o que Deus já falou e sobre o que Deus quer falar. Amém? Deus quer falar conosco sempre e Ele fala. A palavra é viva e eficaz. Amém? Então ela é viva e eficaz, então ela sempre fala. Ela não volta vazia, ela sempre fala. Então, se você pegar a Bíblia e abrir qualquer momento, Deus vai falar com você. Às vezes não é o que você esperava, mas Deus vai falar, no nome de Jesus. Amém? Amém. Palavra de Deus, esse é o tema dessa pregação. Palavra de Deus, o que Deus fala. Irmãos, todos nós aqui falamos... Eu não conheço nenhum irmão aqui na nossa comunidade que de repente seja mudo, mas mesmo a pessoa que é muda, ela fala através de gestos, ela fala através de outras coisas. Algumas pessoas também aprendem a falar mesmo assim, com a sua dificuldade, mas se expressam. Nós falamos, e isso é muito importante. Eu estou transmitindo agora uma conversa com vocês porque eu aprendi a falar, correto? Vocês também. Então, quando a gente fala, a gente se comunica. Porque quem não se comunica, se estrumbica. Não é assim que o pessoal fala? Não dá certo. Quando não há comunicação entre o casal, um faz uma coisa, outro faz outra. Não é assim? E isso acontece com certeza. Já aconteceu na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, com o seu trabalho. Se o seu chefe mandou você fazer uma coisa que você não fez. Alguém comunicou de uma maneira mal feita. Não dá certo. A comunicação ela tem que ser de uma maneira clara. E a palavra do Senhor ela é muito clara. Amém? Muitas vezes nós dificultamos algumas coisas, o ser humano também atrapalha muitas vezes. A gente transmite às vezes da maneira como nós entendemos, e isso às vezes pode dificultar alguma pessoa de entender. Mas Deus fala e Deus já falou através da palavra dele. Amém? Então se você tem uma Bíblia aí, quem tem Bíblia aí, levanta sua Bíblia. Está aí? Isso aí é a Bíblia tecnológica. Espada tecnológica, levanta sua espada tecnológica aí também. Irmãos, sua palavra está aí, a Bíblia. Você pode ouvir Deus falar através da palavra. Você pode ler, Deus pode falar com você com o texto, e Deus pode falar audivelmente também com você, e através daquela interpretação daquele texto, Deus falar com você algo específico para você, algo que Deus já falou lá atrás e pode servir para você hoje. Amém? Se nós achássemos que tudo que está aqui é coisa do passado, nós nem estávamos aqui. Você nem estaria aqui, porque o que nós cremos está aqui. A base de fé nossa está aqui. Inclusive quando tem as solas da Escritura, não sei se vocês já viram falar sobre isso, mas sola da Escritura é uma das coisas, é a questão de ter a Escritura como chave de fé. E se nós não tivermos essa base em nós, a gente pode se perder, porque a gente pode começar de repente a criar seitas, vamos dizer assim. Algumas denominações, algumas igrejas começam a adulterar os textos bíblicos ou começam a não utilizar exatamente ele, mas eles fazem um livrinho, fazem uma outra coisa, que aquilo é a regra de fé e não mais a palavra de Deus. E nós temos a Bíblia como a nossa base de fé. Então, lógico que nós produzimos materiais, não somos contra a leitura, lemos os livros, mas uma leitura ou um livro não pode tomar o lugar da palavra de Deus. Amém? Então, eu sei que é às vezes gostoso ler o livro do momento, às vezes é uma leitura, de repente, de um autor que você goste, mas o autor principal, que é o Pai Celestial, ele já deixou algo para nós que nós temos que aproveitar e muito. Ou seja, você tem que dedicar mais tempo à palavra de Deus do que a outras coisas. Essas coisas são importantes, mas nós vamos ver que a palavra de Deus é a mais importante. Amém? Em nome de Jesus. Deus já falou. E, como eu falei, na sua palavra, ele já falou muita coisa.
Se a gente buscar desde o início, Deus já fala logo lá no início, quando ele começa a construir tudo, quando começa a criação, né? Quando ele fala, haja luz, houve luz, não é assim? Quando ele fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ele vai fazendo as coisas através do quê? Da palavra. O que ele fala, acontece. Amém? O que Deus fala, acontece. E interessante que a palavra de Deus tem ou não tem valor? O que ele falou tem muito valor. Na verdade, não é nem só questão de valor, é uma questão de existência. Se Deus não tivesse falado, não haveria. Pensa assim, o que Deus falou, gerou. Se ele não fala, não gera. Se ele fala, não acontece. Se Deus não falasse, nós não existiríamos. Se Deus não falasse, não haveria sol. Se Deus não falasse, não haveria terra, não haveria nada. Haveria o caos, que é o que tinha lá no início. Gênesis 1:1. Se você pegar lá, o comecinho fala o quê? Quem lembra? No princípio era o quê? O que tinha lá? Oi? Olha lá, Gênesis 1, abre lá. Vamos lá, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Algumas versões, se a gente for buscar até no original, essa questão de onde o Espírito pairava, sobre a face das águas e tudo mais, essa parte do abismo, vazia, a terra era sem forma e vazia, isso aqui é caos. No original ela está como caos. Ou seja, uma bagunça. No princípio ali, você pegar ali, é sem forma e vazia. A terra era um caos, era uma coisa sem direção. E a palavra de Deus dá a direção a todas as coisas. Amém? E a palavra de Deus que fez com que o que ele falou, gerou para que tudo o que a gente vê e pode contemplar, pensar, tudo o que a gente depende dele. Ou seja, a palavra de Deus tem muito valor. Amém? Agora, e a sua palavra? O que você fala tem valor? Gostaria que você já refletisse pensando nisso. É muito importante nós, como seres humanos, e nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, nós temos que pensar em o que nós falamos. Com certeza, a nossa palavra, ela tem um poder. Lógico que nada comparado ao poder de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que a língua mata. Você tem o poder de atear fogo, tem o poder de acalmar, tem o poder de matar, tem o poder de construir contendas. Você pode, através da sua boca, através da sua palavra, gerar uma contenda com um irmão, com uma irmã. Você pode arranjar um problema na sua família, você pode arranjar uma briga de trânsito. Você podia ter ficado quieto, mas você pode arranjar uma briga de trânsito porque você abre a boca. Ou seja, a nossa boca, o que a gente fala, também gera coisas. Lógico que em proporções muito menores, mas geram. Então, a nossa palavra tem um valor. Agora, o que você fala, você dá valor ao que você fala? Vamos supor que você fala assim para alguém te pergunta, você vai lá amanhã? Ah, eu vou. Você vai mesmo? Quando você fala essas coisas, você vai, você age, você chega no horário, você é compromissado com a sua palavra. O que você fala realmente é verdade. Você fala a verdade para as pessoas. Você confia na sua própria palavra. O interessante é que quando nós não confiamos, nós não somos uma pessoa confiável, você de repente começa a gerar nas pessoas desconfiança. Tem pessoas que você espera que ela chegue e fale para você uma coisa, você até já fica, será que vai? Você já tem a expectativa que aquela pessoa de repente vai chegar atrasado, você já está acostumado com aquela pessoa. A palavra dela não tem tanto valor. Já passou por isso ou não? Eu já passei muito. A gente até como pastor, a gente vai cuidando de vidas, a gente sabe quem é compromissado, quem não é, quem faz de tudo para estar lá na hora certa ou não está, que aqueles que avisam, aqueles que não avisam, aquele que some não dá satisfação nenhuma, aquelas pessoas que de repente se aproximam, conversam, falam as coisas e aquilo que ela fala é verdade. Já passei por situações em que você marca o horário com a pessoa chega ainda, tem uma pessoa que chegou 1h30 atrasado, depois que lembrou. E chega depois, ou liga depois, ou liga no dia seguinte. Vai lembrar no dia seguinte de um compromisso. Irmãos, quando a gente não dá valor ao que a gente fala, é muito comum, a gente vê isso, que você começa a não dar valor à palavra das outras pessoas
e você começa também a não dar valor à palavra de Deus. Isso é interessantíssimo. Eu consigo observar isso no pouco tempo de pastorado que eu tenho. Pessoas que não são confiáveis, a palavra delas não vale muito, elas também fazem a mesma coisa com a palavra de Deus. Elas começam a não dar valor à palavra de Deus. Se Deus falou, ela não leva tanto, ela até leva em consideração, até diz que leva, mas na prática você vai vendo que não leva. Começa a viver uma vida dupla, uma coisa dentro aqui do salão, uma coisa lá fora, entendeu? Ela começa a pegar a palavra de Deus e só usar as coisas que lhe interessam. E não aquelas partes que de repente a Bíblia chama a atenção, a palavra de Deus fala para você fazer algumas coisas e você não faz, ou quando o pastor pregando alguma coisa está te repreendendo e você fica bravo, né? Ultimamente, eu vi uma frase esses dias, o pessoal está falando assim, que antigamente as pessoas pregavam sobre arrependimento e pecado, as pessoas se arrependiam, né? E hoje em dia, quando o pastor prega sobre pecado, as pessoas saem da igreja, né? Trocam de igreja. E não, em vez de trocar a vida, mudar de vida, muda de igreja, né? E a gente não pode ser assim, gente. É porque tem um monte de igreja por aí, o pastor pregou contra aquelas coisas que eu tenho feito, então eu vou mudar de igreja, né? Se você ficar assim, o problema vai junto com você. E nós não podemos ser assim. Amém? Qual é o valor que você dá para a sua palavra? Se você lidar de forma leviana com aquilo que você fala, consequentemente você vai lidar a sua vida toda assim com outras pessoas e com a palavra de Deus. E nós não podemos ser assim no nome de Jesus. A palavra de Deus, ela mostra para nós tudo o que nós temos como base de fé, como eu falei. Se você crê em algo, né, em Jesus, é porque você aprendeu através da palavra. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Por quê? Porque está na palavra. E você aprendeu de alguém. Alguém te ensinou, alguém trouxe uma mensagem para você sobre isso, mas porque veio daqui. Porque veio do que o Senhor já falou conosco. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, por exemplo? Porque está aqui, porque está na palavra, é a palavra dele. Jesus ressuscitou dos mortos, eu creio porque está escrito. E é a palavra do Senhor. Eu creio, né, se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, pela sua vida e salvou você do pecado, é porque isso já está aqui, é palavra dele. Amém? Você crê que você pode orar por alguém ser curado? Por quê? Porque está na palavra. Se você perceber, tudo que nós temos como fé é porque já está na palavra, é porque Deus já falou. Não é porque a gente inventa, não é porque a gente quer. Se a gente começar a inventar coisas, você sabe que não vai estar na palavra, mas por isso você tem que ter conhecimento da palavra. Amém? Já pensou se eu começo a pregar coisas aqui que não estão na palavra? A gente começar a pensar em coisas que não estão, que Deus não falou? É importante você tomar cuidado com isso. Se a gente começar a fazer aqui, sei lá, vou fazer uma portinha aqui, que vai ser com a representação da porta do céu, e aí quem não passar por ela, né, e não fizer tal coisa ali, de lá 2, 3 pulinhos embaixo da porta do céu, recitar um verso que a gente vai falar, não vai para o céu, por exemplo, né? E a gente vai fazer todo um show aqui para você fazer isso. Isso não está na palavra. Isso não é algo nosso, né? E a gente não vai fazer isso. Mas tem lugar que faz, de outras formas. Né? Leva tal coisa para sua casa, que aquilo ali vai abençoar a sua casa. Não é? Leva uma rosa que vai tirar o mal olhado. Que coisa é essa? Né? Coisas que as pessoas vão inventando para tentar ganhar pessoas. E às vezes até enganar. Agora, nós temos a palavra de Deus como base de fé. Abra Romanos 10, 17. Olha lá. Versículo muito conhecido. Vou abrir rapidamente. Se você não conseguir abrir, gente, você pode só prestar atenção. Tá bom? Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir
a palavra de Deus, o ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus vai falar. Deus já falou também com a própria palavra escrita. Quando você ouve pregações, a mensagem, se ela não tiver base na palavra, não tem como ter mensagem. A mensagem vai ser baseada em fatos humanos e outras coisas. Toda mensagem que chegou até você, para você chegar até Jesus, ela vem baseada na palavra de Deus. Ela vem baseada no que Deus fala e no que Deus já falou. Por isso nós nos convertemos a Jesus, porque a própria palavra diz sobre isso. Lembra quando a gente sempre faz essa perguntinha quando a gente está fazendo o livro lá dos primeiros passos? Todo mundo é filho de Deus? Lembra disso? Quem acha que todo mundo é filho de Deus? Levanta a mão. Alguns acham que todo mundo é filho de Deus. Quem acha que não é todo mundo filho de Deus? Nem todo mundo. Então, você tem que pensar, por que nem todo mundo é filho de Deus? Quem lembra da passagem que fala isso? Vai. João 1,12. Principalmente os jovens aqui, se não souber, eu taco a Bíblia daqui de cima na sua cabeça. Por quê? Falamos disso ontem. E semana passada. 2 semanas falando sobre João 1. Nós estamos estudando João 1. Irmãos, João 1,12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, se você o receber, você se torna filho. Então, quem não recebe Jesus, não se torna filho. Entendeu? Então, você que achava que todo mundo é filho de Deus, todos são criaturas. Todos foram criados por Deus. O homem foi descendendo de outros homens. Mas se tornar filho de Deus depende de você receber Jesus Cristo. Você receber o Filho. Se você não receber o Filho na sua vida, que é Jesus Cristo, você não se torna filho. Ou seja, é possível se tornar filho desde que você o receba. Amém? Isso é conhecimento da palavra. Se a gente não conhecer, alguém pode nos enganar. Alguém pode falar outra coisa. Então nós temos que ter conhecimento. Quando a gente pode falar assim, todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade? Não. Por quê? Ou todas as religiões levam a Deus, todo o caminho leva a Deus. É muito comum a gente ouvir isso. Mas não é verdade. Por quê? Jesus é o caminho. Onde está escrito isso? Quem sabe? João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Nós temos um único e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho. Por isso que a gente fala religião. Quando tem o termo religião, vem do original lá, religare, que tem a ver com religação. Quem que nos religa a Deus? Jesus. Então Jesus é a única religião. Amém? Não existe religiões. Se alguém perguntar, que religião você é? Você pode até falar assim, eu sou de Jesus. Amém? Não precisa falar que você é evangélico. Não precisa falar que você é crente. Não precisa falar outra coisa. Eu sou de Jesus. Ele é a minha religião. Eu sou discípulo de Cristo. E você pode até perguntar, você sabe o que é isso? Você não sabe? Eu vou te explicar o que é ser discípulo de Jesus. Então, assim, a minha religião é diferente de tudo isso aí que você está falando aí. Não, minha religião é ser filho de Jesus. Amém? Ser filho de Deus. Então, nós temos que pensar, ler a Bíblia, entender a palavra. E se você não entender, você buscar aprender e entender. Amém? Senão, gente, passa um monte de coisa e você não entende. E aí você vai dar 10 anos numa igreja e não evoluiu. Nós temos que aprender o que a palavra diz. Aprender o que Deus já falou. E através disso Deus vai falar. Amém? Às vezes você está esperando Deus falar com você e você não lê a Bíblia. Você está esperando só uma voz audível do Senhor, ou apareceu um estrondo dentro da sua casa. Abra a Bíblia. Deus vai falar com você. No nome de Jesus. Amém? Comece a ler, comece a buscar, comece a estudar. Não leia por ler. Se você lê por ler, a gente vai vou pegar aqui e vou ler. Eu costumo dizer para o pessoal, a leitura Etevaldo, muita gente não sabe nem o que é isso. Mas tinha um desenho do Castelo Rá-Tim-Bum, quando eu era criança. Quando surgiu o Castelo Rá-Tim-Bum, hoje em dia acho que o programa já é bem velho, nem existe mais, assim, só repetição. Mas
Quando surgiu, tinha um ET lá que chegava na Terra e aí ele abria um dicionário e fazia assim com o dicionário. Tipo assim, shh. Ele só folhava assim e começava a falar português. Isso eu chamava de leitura Etevaldo com meus amigos na faculdade. Ou seja, a pessoa vai lá e lê super rápido, ou nem lê direito, só vira a página. Né? Eu lembro que às vezes meu pai chegava quando ele falou assim, e aí, estudou? E eu, às vezes eu não tinha estudado a tarde toda, e via que o horário estava chegando dele chegar. Eu ia lá e estudava uma página. Pelo menos eu não vou mentir. Eu estudei. Né? Eu não mentia, mas omitia. Na verdade, eu estava enganando a mim mesmo. Né? Mas pelo menos eu falei assim, estudei, pai. Não muito, mas estudei. Vai lá e lê um pouquinho, só para dizer que leu. Aí a gente faz uma campanha da leitura bíblica. Aí você vai lá e você lê um versículo, pula 3, pula 4, e aí vai lendo assim, aí como pregação, se não for enviado, como está escrito, como Deus anuncia a paz, que anuncia coisa boa, mas tem todos obedecendo. E vai lendo assim rápido, e você nem entende o contexto, não entende o que está falando. Nessas horas, não entra, gente, não entra. É muito melhor você parar, ler 5 versículos que seja, você orar antes para Deus falar com você. Fala, Deus, fala comigo através dessa passagem. Eu quero entender o que está escrito aqui. Aí você lê, depois, na hora que você termina de ler, você fala assim, Deus, eu entendi isso. Fala para Deus, meu Deus, eu entendi que se eu aceitar o Senhor como Jesus Cristo como sendo meu Senhor, é isso que o Senhor vai me receber como filho. É isso mesmo, Deus, que eu entendi? E ora a Ele, e fala assim, Deus, eu entendi isso. Se não for isso, tire da minha mente. Mas se é isso, confirma no meu coração. Ou seja, ore antes e depois pelo que você vai ler. E tem um tempo de leitura de qualidade. Eu estou tentando fazer isso com os jovens. Né? A gente pegou o capítulo 1 de João. No primeiro dia, a gente estudou 14 versículos. E, gente, dá para eu estudar esses 14 versículos durante meses, se a gente quiser. Né? A gente pega alguns trechos ali, de repente, entrou em João Batista, de repente entra, não sei, dá para falar um monte de coisa sobre João Batista, um monte de coisa sobre aqueles versículos. Agora, a importância que a gente dá, a gente ter um tempo de leitura, um tempo de estudo, um tempo de meditação na palavra, ela determina muito o lugar de Deus, o lugar que Deus está na sua vida. Ou seja, o tempo que você dedica a conhecer mais de Deus mostra muito o quanto você está colocando Deus na sua vida, dando prioridade a Deus. Se você não dá tempo para ler a carta de amor do Senhor para nós, é como se você não estivesse falando que você ama uma pessoa, mas você não dedica tempo a ela. Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos lá, o Tiago, a Tainara. Tainara está ali, ó. Tainara recebeu uma mensagem, ela está apaixonada por um menino, tá? Está apaixonada. Cláudio olhou feio já. Está apaixonado pelo menino e o menino manda uma mensagem de texto. Oi, Tatá, isso aqui lá. E aí passa 2, 3 dias, o menino mandando mensagem e ela nem vê. Ela bloqueia o cara lá, ela fala que gosta dele, mas ela não vê, não responde. Dá uma semana, 10 dias, 20 dias, o cara para de mandar uma mensagem. Né? Graças a Deus, Tiago falou. Né? Ou seja, você não deu o devido valor. Você acha que demonstra que ela está gostando da pessoa? Não. Eu lembro quando a Fer mandava para mim os cartões virtuais por e-mail. Isso aí é coisa antiga, viu, gente? Eram uns cartões que a gente mandava para a pessoa clicava no e-mail e abria, assim, os cartõezinhos se mexiam e tal. Né? Eu lembro dela mandar cartãozinho para nós, que chegava no meu e-mail, eu já corria para ver. De repente aparecia lá uma ovelhinha, lembra? A Fer lembra disso. Parecia um monte de ovelhinha assim, normal, e uma parecia assim, bé. Aí eu falei assim, eu não sei o que aconteceu, mas acho que, não sei o que eu vi, mas alguma coisa. Não sei o que eu vi, mas alguma coisa chamou a atenção em você. Era uma coisa assim. Aí, nem namorada a gente estava, de repente ela põe um negócio desse para mim, você derrete, né? Gente, a palavra de Deus tem mensagem para nós, amém? E você está perdendo tempo, você não está vendo o que Deus deixou para você, você não está conhecendo o amor de Deus, e muito mais do que Deus já fez e já falou aqui. Você está vindo aqui de domingo, comendo uma mensagem mastigada,
Quem mastigou esse domingo fui eu. Você está comendo algo que Deus falou comigo, algo que eu meditei, algo que eu preparei ontem, algo que eu preparei hoje de manhã, algo que eu li à tarde. Ou seja, eu dediquei um tempo a pensar sobre esse assunto. O quanto tempo você está pensando e dedicando para você meditar na palavra de Deus? Deus tem uma janta e um almoço para você. Amém? Deus tem um banquete para você na palavra. Ele não quer só que você... É importante você vir aos domingos, é importante você ouvir as nossas palavras, é importante você buscar palavras no YouTube de pastores, da nossa comunidade mesmo, de vários pastores renomados, é importante você ouvir palavras, mas Deus também quer que você tenha uma comida ali fresca que você vai estar preparando com Ele. Você e Deus. Pessoa? Tem o Masterchef lá. Quem já assistiu o Masterchef? Levanta a mão. Uia! Comida vocês gostam, né? Eita, nós, né? Comida vocês gostam. Então, já assistiu lá? Já pensou que o ajudante seu... Esquece aqueles jurados chatos lá. Tá? Aqueles jurados chatos. Esquece. Pensa que aquela pessoa que estivesse ali seria só para te ajudar e cozinhar com você. E esse fosse Deus. É isso que Deus quer. Não, quando você se desliciar na palavra dele, ele vai te dar um banquete e vai comer junto com você e vai te ajudar ali. Agora, Mário, põe um pouquinho mais de azeite, Mário. Samuel, não, pimenta não. De repente, ele fala assim, não, você não entendeu esse versículo. Volta. Isso, é isso que eu quero de você. Já pensou nisso? Deus te orientando, igual quando um cozinheiro está... Eu sei que o pessoal às vezes fica numa bancada e a pessoa está fazendo coisa errada, o pessoal lá de cima, não, põe mais 5 minutos no forno. Não, você está batendo muito rápido, é mais devagar, essa clara. Aí o pessoal fica dando dica. É como se Deus estivesse falando assim, não, bate mais rápido, Renato. Isso, esse versículo é isso mesmo. Agora pula para João tanto, pula para tal versículo, agora busca mais. E isso é isso que eu quero de você. Deus quer ter um tempo conosco, amém? Se você não passar tempo com Ele, você não vai ter esse Masterchef de Cristo na sua vida. Você vai passar, você não vai ter tempo com o Senhor. E aí você vai vir só no domingo, comer uma palavra ali que já foi mastigada, ruminada, né? E eu estou passando para vocês. Que seja bênção, mas que faça você despertar para algo novo que o Senhor tem para você. Amém? Deus quer dar um banquete para você. Amém? Então vira para quem está ao seu lado, fala isso. Deus quer ter um banquete com você. João 14, 23 e 24, não precisa abrir. João 14, 23 e 24 fala assim, Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem me ama, ele fala assim, guarda as minhas palavras. Gente, não é pegar a sua Bíblia e guardar ela lá no armário. Não é pegar a sua Bíblia e colocar na gaveta mais bonita que você tem, com um cofre com 7 chaves. Guardar a palavra também não é você pegar e abrir no Salmo 119 e deixar lá, empoeirando na sua casa. Guardar a palavra no coração, é nos seus sentimentos, nas suas emoções, e você viver ela. Amém? É você viver a palavra, é você conhecer e viver. Não tem como você viver uma coisa que você não conhece. Certo? Não tem como. Tem gente que diz assim, professor, como que eu posso virar baterista? Treinando. Eu recebo direto mensagem assim, porque eu dou aula online, né? O pessoal fala assim, professor, como que eu posso melhorar na bateria? Aquelas perguntas assim, treinando bateria, você vai ter que sentar, você vai ter que estudar, né? Vai ter que fazer alguma coisa. Agora, compra um violão. Vou falar isso pro cara, compra um violão, você vai ter que sentar, vai ter que estudar. Você tem um parzinho de baquetas, vai estudar, meu filho. Como você consegue um emprego? Não adianta você só orar, você deve orar, mas você tem que ter uma ação. Envolve uma ação, a fé sem obras é morta, lembra disso? Em Tiago está escrito isso, então a fé sem obras é morta. Você tem que orar, crer e entregar currículo. Você não pode orar e falar assim, Senhor, leva esse currículo lá na loja tal. Nem fez o currículo.
Você está esperando o quê? Arcanjo Miguel, venha fazer meu currículo. É assim, gente. Faz seu currículo, ora, vai entregar, pede para Deus iluminar lá o seu currículo para as pessoas, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Na hora que fala sobre guardar, é importante isso. Você guarda no coração e você pratica. Amém? A palavra é o próprio Deus falando. Você quer ouvir Deus? AG, pastor, pastora. Você quer ouvir Deus? Leia a palavra. Leia a palavra. A palavra, ela fala muito a nós, por causa até assim, vamos pensar assim, Jesus foi embora. Hoje nós temos o Espírito Santo e a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai, através da palavra, agir em nós. Você vai ler, o Espírito Santo vai falar com você, vai agir em você. Ou seja, o que Jesus tinha para falar, ele falou, e fisicamente ele não está aqui mais para nos orientar. Mas a palavra está. Amém? Então, o que você está fazendo com a palavra? Você está guardando, não está guardando? Uns estudam pra caramba, mas não querem viver a palavra. Existem teólogos, pessoas aí em faculdades que estudaram a palavra de capa a capa. Eu lembro de uma musiquinha que falava assim: leu a Bíblia de capa a capa, mas não sabe o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Falava assim. Porque às vezes a pessoa leu a Bíblia de capa, acha que sabe tudo, mas se não agir, gente, vai ser um cabeçudo, não vai conseguir ir para frente. Não adianta. Nós temos que ler e aprender. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece, morre por falta de conhecimento. Muitos irmãos estão morrendo por falta de conhecimento. Muitos estão sendo enganados por falta de conhecimento. Muitos estão só pensando no bem bom, palavras fofinhas. Eu quero ouvir uma palavra fofinha do pastor. Se não vier aquela palavra fofinha, cheia de glitter e muitos ursinhos carinhosos, eu não volto mais naquela igreja. Então você quer ouvir que a vitória vem. Você quer ouvir que a bênção vem. Que o dinheiro vai cair na sua conta amanhã. Você quer ouvir que nada poderá vos deter. Então, não é assim, gente. Tem um monte de problema. A palavra de Deus não é só coisa fofinha. Tem as coisas fofinhas, tem as coisas boas. Mas tem muito problema, tem muito pepino e tem muito arrependimento. E o arrependimento dói. E tem muito carregar sua cruz e seguir a Jesus. Jesus, quando ele vai chamando as pessoas para ser discípulo, não tem quase nada de fofinho. Já te garanto, não tem fofice. Não tem. Ele não chega assim: venha após mim, discípulos, que você vai comer do bom e do melhor. Não tem. Que é um chamativo é quando ele fala pescadores de homens, que desperta neles algo. Mas em geral você vai ver as pessoas que estão negando, às vezes até seguir Jesus. Um é por causa que o Senhor, Jesus mesmo fala assim: eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não vou ter lugar aqui para ficar descansando com vocês, eu vou ter que ficar pulando de lugar em lugar, eu vou ter um monte de dificuldades, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão ser presos. Todos os discípulos morreram de forma esquisita assim, trágica, né? Um cortaram a cabeça, o outro pendurado de ponta cabeça, o outro foi enforcado. Todos eles morreram de alguma maneira assassinados, gente. Ou seja, você está disposto a isso? A morrer, ser assassinado de repente por Cristo? Então, gente, a gente tem que buscar na palavra o que Deus quer falar com a gente, não o que a gente quer que Deus fale. Entendeu? A gente tem que buscar na palavra o que Deus quer falar com a gente, e não o que a gente quer que Deus fale. Não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que Ele quer falar. Amém? É importante a gente estudar, adquirir conhecimento, porque senão a gente é enganado. Ontem mesmo eu estava aqui com os jovens, e em alguns momentos a gente foi lendo alguns versículos e a gente foi discutindo algumas coisas. Se você não adquirir esse conhecimento, você é enganado. Por exemplo, a gente falou uma hora, um dos meninos leu lá, e Jesus foi nas bodas, e não sei o quê. Aí eu perguntei: vocês sabem o que é bodas? Alguns sabiam, outros não. Você vê? Você de repente pode ser enganado. Ele falou assim: bodas é um lugar onde tinha um monte de bode. E aqueles bodes ficavam ali, e Jesus lá foi converter os bodes. Só que eles dão muita chifrada. Então por isso que eles deixam um lugar separado para os bodes. Isso é as bodas. Não é, gente. Isso é mentira. Se você acreditou nisso, não acredita. Não é isso. Bodas é casamento, gente. É festa. Tá bom? Era a festa daquele momento. Jesus foi para um casamento. As bodas dos casais lá. Ou seja, daí que ele multiplicou o vinho, por exemplo.
Então, gente, você tem que saber as coisas. Algumas coisas você vai ter que procurar no dicionário. Por isso que eu falo, você não deve ler a Bíblia assim. Você tem que ir com calma. Dedica tempo. Pega, por exemplo, que nem eu dei um exemplo para vocês. Nós estamos estudando João 1. Abre lá em João 1. Abre lá. Mateus, Marcos, Lucas, João 1. João, na minha versão diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Preste atenção. Se você ler só isso aqui, você não entender o que está escrito aqui, você pode se confundir. Meu, o que tem aqui de português, meu? Eu faltei nessa aula na escola lá de português, que falava de verbo, substantivo. E de repente você lê aqui e fala assim: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é isso? Lógico que tem todo um contexto. Você deve ler pelo menos até o 14 para entender essa passagem. 15, 16 até é melhor. Mas você tem que entender todo o contexto. Ou seja, você vai ter que pegar a sua Bíblia e ler aquele trecho. Você vai ter que às vezes parar e ver se tem alguma ligação com outras passagens. Por exemplo, essa palavra verbo aqui tem em outros momentos da Bíblia. E você pode buscar onde está falando sobre verbo. E o que se refere a esse verbo? Algumas versões falam palavra. O que é essa palavra? Quem é a palavra? Aqui nesse caso, nós vamos ver, decorrendo sobre esse texto, você vai ver que o verbo é Jesus Cristo. Amém? E você vai ver que o verbo se fez carne, é o próprio Deus, ele estava com Deus, é Deus, e ele se faz carne e habita no nosso meio. Ou seja, o verbo é Deus, a ação, e se faz carne e se torna Jesus. Ou seja, o verbo é Deus, o verbo é Jesus. Ele estava no princípio e todas as coisas ele fez. Jesus é Deus. Aqui já mostra muito sobre a divindade de Cristo. Ou seja, se você estudar um pouquinho, você vai ver que o verbo, aqui esse termo palavra, é porque no original, no grego, que aqui no caso João estava escrito em grego, esse evangelho, é a palavra logos. Tá? É logos que chama. Tá? Lembra, tinha um carro velho que chamava assim, né? Logos. Mas, irmãos, e essa logos, essa palavra, para o contexto grego, vamos dizer assim, eles utilizavam muito essa palavra para mostrar o quê? A essência da criação de todas as coisas. É aquela coisa, é a ação. Por isso que tem até verbo. Verbo não é ação? Verbo não é agir? Vamos pensar assim, quando a gente fala do verbo no português, por exemplo, eu corri. Eu estou falando corri, é correr. É o verbo correr. Lembra disso na escola lá? É das coisas antigas, né? Então, eu toquei. É o verbo tocar, por exemplo, é uma ação. E eles tinham muito essa questão da ação, aquilo que agiu, aquilo que faz acontecer. E quem fez acontecer todas as coisas? Deus. Então era uma maneira até de trazer esse contexto para eles de uma força divina que criou todas as coisas. Então essa força divina, esse Deus poderoso que criou todas as coisas, esse verbo, ele se faz carne e habita no nosso meio. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Quem que é o unigênito do Pai? Jesus Cristo. Amém? E depois tem uma outra passagem, em João também mais à frente, que fala que Jesus Cristo, o verbo, é a luz que ilumina toda essa terra, a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Ou seja, a gente vai vendo contextos. Você pode estudar a tua palavra para você entender melhor. Senão, a gente se perde. Então você deve dedicar um tempo a isso. Por isso que eu falei, você não precisa ler um monte de capítulos e um monte de versículos. Mas é importante você separar e ler algo e entender esse algo. Orar a Deus e pedir orientação do Senhor para que você entenda sobre aquela passagem. Amém? Existem várias coisas que levam o crente ao fracasso espiritual. E eu cito principalmente duas aí. Pessoa crente já, pessoa que já é do Senhor Jesus Cristo. A falta de oração e a falta de leitura da palavra. Irmãos, quantos de nós não estamos lendo a palavra? Quantos de nós não estamos dedicando tempo
a ter um tempo com a palavra de Deus. Quantos de nós temos gastado mal o nosso tempo, investindo em tantas coisas e deixando a palavra de Deus de lado? Interessante que a falta da palavra era uma razão muito grande para a vida do cristão sucumbir, para ele começar a cair em pecado, começar a cair em tentações. Por quê? Lembra que a fé não vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Nós temos que ter a palavra de Deus na nossa mente todo o tempo, ouvir toda hora sobre ela, ler ela toda hora, meditar nela. E ela gera fé em nós. O Espírito Santo gera fé em nós. E você crê mais. Isso é muito proporcional. Pensa assim, pode ver que quando a gente fala a brasa longe do braseiro se apaga, que está escrito lá em versículos inventares, né, que a gente que inventa, mas é só um termo, né? A verdade é o quê? A brasa longe do braseiro se apaga. É você pegar uma brasinha do churrasco, você fez um churrascão lá na casa do Douglas e do Cláudio lá, juntaram, fizeram um churrasco. Aí o Douglas vai lá, pega com uma pinça, alguma coisa, e tira uma brasinha. Coloca de fora, daqui a pouco ela está preta ou cinza, e as outras estão tudo vermelhinha lá ainda. Por quê? Porque aquela lá se afastou do fogo. Aquela se afastou das outras brasas. Coloca ela de volta, daqui a pouco ela está vermelhinha de novo. Ou seja, se você se afastar do meio dos irmãos, por exemplo, você vai se esfriar. Você vai começar a se apagar. Se você começar a se afastar das coisas que envolvem a palavra de Deus, aqui nós estamos meditando na palavra de Deus, no contexto das coisas do Senhor. Se você começar a evitar isso, ou seja, começar a faltar das reuniões, começar a não ler mais a Bíblia em casa, começar a não ter tempo com o Senhor, a tendência da sua fé diminuir é muito grande. E vai começar a diminuir, e vai começar a apagar. E aí, de repente, vem uma tentação, você vai cair. Porque você não está fortalecido. Você começou a enfraquecer a sua vida espiritual, e você começou a alimentar mais sua carne. Ou seja, é totalmente proporcional. Se você buscar mais de Deus, mais fé você vai ter, mais você vai crer, mais as coisas vão acontecer ao seu lado, mais você ter coragem de orar para um enfermo e ele ser curado, mais as coisas podem acontecer à sua volta se você buscar a presença de Deus. Se você não buscar, vai sucumbir. E de repente vem uma tentação e você cai. E você vai começar a viver aquela vidinha de crente, sabe? Está sempre empurrando com a barriga. É muito interessante isso. A pessoa que não lê a palavra de Deus, a pessoa que não tem tempo de dedicação à palavra, ela vive sempre como um crente que pega carona espiritual na vida dos outros. Ela sempre vai ficar, sabe, dependendo dos outros. Não sei como está a sua vida, mas se tiver assim, preste atenção, pode ser que você não esteja buscando a Deus, nem orando e nem lendo a palavra. E eu não tenho bola de cristal aqui, mas provavelmente é isso que está acontecendo. Por quê? Quando nós deixamos de buscar a palavra, nós deixamos de crescer. E quando não cresce, você é o quê? Criança. Paulo fala sobre isso. Olha que interessante, Hebreus 5:12. De fato, embora a esta altura vocês já deviam ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Gente, é como se Paulo fala assim, gente, vocês já têm tempo que já era para ser mestre, já era para vocês estar ensinando outros, e vocês aqui estão precisando que eu ensine tudo de novo. A base elementar do evangelho, os rudimentos da coisa, eu vou ter que ensinar tudo de novo para vocês, porque vocês estão aqui, ó, no leitinho. Você está no leitinho ainda, irmão? Irmã, você está no leitinho ainda? De repente você já tem tempo para estar no alimento sólido faz tempo. Leitinho não alimenta o resto da vida. Imagina que hoje você estivesse tomando leitinho até hoje. Nem a Lorena, que é mais nova aqui, dos que estão aqui, a Carol fica no leitinho só, eles comem. A Rafa já come. A Rafa toma o TT ainda. Mas, gente, a Rafa tem 2 anos e pouco. Ela toma o TT, mas ela já não fica só no TT, ela já come comida faz tempo. Né? Dos 6 meses em diante já começa a pôr as papinhas, depois de 1 ano, ou seja, quanto tempo de crente você já tem aí? E está no TT ainda? Está no leitinho? Pelo amor de Deus, acorde, hein? Amém? Está na hora de você começar a buscar mais a palavra. Não adianta você ficar buscando leitinho com o pastor. Entendeu? Ô pastor, ora por mim. Ai, pastor, vocês oram. Gente, nós devemos orar uns pelos outros. Mas você já orou?
Sabe, é interessante isso. Tem pessoas que às vezes chegam e pedem uma oração e ela nem orou em casa antes, mas ela quer a oração dos outros. O pessoal costuma dizer, os crentes 6 horas, né? Oh, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Só pede para os outros orar, mas ela mesma não vai orar. Irmãos, você tem que buscar a Deus primeiro. E você pode buscar a ajuda dos irmãos, mas não adianta você ficar só nos outros, chupinhando os outros, só indo atrás dos outros. É, como eu falei, só comendo comida pronta. Não adianta, você tem que buscar. Deus quer ter um banquete com você, amém? É com você. Agora, Jesus fala a mesma coisa praticamente, em outras palavras totalmente diferentes. Em Mateus 7, 24, Jesus fala sobre quem construiu a casa na areia e quem constrói a casa na rocha. Vocês lembram disso daí? É Mateus 7, 24. Vou abrir rapidamente aqui. Se você não achar, tem problema. Peraí que está caindo folha aqui. Olha isso aqui, ó. Mateus 7, 24, fala assim: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e desceram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Irmãos, olha que interessante. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é aquele que tem uma casa firme. Compara com a sua vida. Se a sua vida está firme no Senhor, ela está na rocha, ela vai ser firme. Mas tem que estar praticando a palavra. Tem que conhecer a palavra e praticar. Se você não conhecer e não praticar, sua vida vai ser sempre aquela assim, sabe? Não está falando que não é uma casa, mas toda detonada. Qualquer coisa que vem, cai. Qualquer coisa que vem, aí reergue a casa. Reergue o barraco, vamos dizer assim, né? Reergue o barraco. Aí vem uma dificuldade, cai de novo. Por quê? Porque não está firmado no Senhor. Não está se alimentando da palavra, não está praticando a palavra. Esse contexto que Jesus está falando aqui é pegar as palavras de Jesus e as praticar. Isso vai gerar uma casa firme na rocha. Se não pegar a palavra de Deus e não praticar, vai gerar uma casa mole, uma casa em cima da areia. Que qualquer ventinho que vai vir, as dificuldades, o diabo trazendo tentações, o diabo trazendo problemas, você gerando problemas, a sua casa cai. A casa cai. Mas você pode ficar firme se você estiver no Senhor. Amém? Se você buscar a palavra, então, gente, nós temos que pensar, acorda. Amém? Acorda. Vira para o seu irmão que está do seu lado, acorda. Acorda fisicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Acorda. Não pode dormir, nem aqui, que eu estou pregando, e nem dormir na sua vida espiritual. Porque tem gente dormindo no ponto. E o busão vai passar. E vai levar para o céu quem está esperto. Não é assim? Trazendo em outras palavras, as cinco prudentes e as 5 virgens lá que eram loucas, não é? Não tinha as 10 lá? 5 moscaram, não foram comprar azeite reserva. O noivo veio, passou e levou as que tinham. É aquilo, transformando para o dia de hoje, você está no ponto de busão, você não comprou a passagem do ônibus, você vai comprar depois, atrasado, o ônibus passa e leva quem estava preparado. Tem que estar preparado. Amém? Se você não estiver preparado, vai perder o ponto. Gente, acorda. O que ouve e pratica as coisas do Senhor fica firme. Amém? No nome de Jesus Cristo, a sua vida espiritual não pode ficar para baixo. Ela não pode ser uma vida espiritual que uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Uma hora eu estou com Jesus, uma hora eu não estou. Uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. A palavra do Senhor mostra isso como uma pessoa que tem uma vida oscilante, como uma onda, que vai e volta, vai e volta. Uma hora está com Deus, glória a Deus, aleluia. Uma hora vem umas dificuldades, aí a pessoa já cai pelo chão, já não consegue suportar, já não consegue mais buscar. A nossa vida espiritual tem que ser alimentada por Deus. Amém? Você precisa buscar mais a palavra, gente. Você precisa deixar de ficar bebendo leitinho. Não pode ser mais bebê, gente. Amém? Não pode ser mais bebê. Chega de fazer xixi e cocô na fralda, gente. Entendeu? Chega. Já cresceu. Está na hora de parar com isso.
É como se a gente fosse um cristão que fica só chupinhando, bebendo leitinho, e toda vez que faz as besteiras, é as mesmas besteiras de sempre, né? É sempre os mesmos erros. E aí você vai ver, a fralda está suja. É rir para não chorar, não é? Então, gente, por favor, vamos deixar a fralda de lado. Vamos deixar o leite de lado. Está na hora de você buscar mais. Deus quer mais para você, amém? Deus tem muito mais. E Ele quer falar com você através da palavra dEle, no nome de Jesus, amém? Está na hora de você pegar a sua Bíblia, abrir e começar a ler. Eu vou deixar um desafio para vocês, porque não adianta a gente sair daqui sem algo prático. Assim como eu estou estudando com os meninos e as meninas João 1, eu quero que você leia João 1, capítulo inteiro, durante a semana. Você lê todo dia, não tem problema. Mas todo dia pega um pedaço e medita naquele trecho. Por exemplo, pega do 1 ao 14, como eu falei. Medita nessa passagem que fala sobre Jesus. Depois, quando entrar, vai começar a falar de João Batista. Pega outros versículos que estão ligados com João Batista. Quem foi João Batista? Como era a vida dele? De onde ele surgiu? Ah, lembra, se você voltar, tem lá o lance, Isabel, Maria. Lembra quando elas se encontram? Desde a barriga do ventre, João Batista já se mexem lá, recebe, já vê que tem o Espírito Santo sobre a Maria. Gente, dá para você rebuscar João Batista. E você fazer um estudozinho sobre João Batista. Porque eu não quero que você leia um monte de capítulos. Às vezes aquilo ali vai trazer temas para você ler. E você vai ver João Batista batizando Jesus, vindo o Espírito Santo e repousando sobre Jesus. E isso mostrou já para João Batista que ele era o Filho de Deus. Que foi aquele que você vê, que o Espírito vai repousar sobre ele. Esse é o Filho de Deus, o Cristo. E ele viu. Ou seja, coisas que você vai começar a ler. Então, pegue isso. Pegue João 1 essa semana. Medite sobre ele. Ore de cima desses textos. Medite sobre o que Deus quer falar com você. Decore versículos. Eu falo para decorar, sabe por quê? Porque você vai ter aquele versículo na mente. Por exemplo, de João 1, recomendo você decorar o versículo 1, recomendo você decorar o versículo 12, pelo menos. São 2 versículos chaves para muita coisa. O 14, o 15, 16, são vários importantes, mas pelo menos pega no 1 aí, decora o 1, decora o João 1, 12. Porque você vai usar quando você começar a evangelizar. Amém? Você vai usar esses versículos também. Então é importante você saber a palavra do Senhor, ter conhecimento para não ser enganado, e você crescer e deixar de tomar leitinho e comer comida sólida. Amém? E essa é a razão principal que a gente vê muita gente que não desenvolve a vida cristã. Sabe, não desenvolve. Parece que tem há anos, e talvez você até possa falar isso. Eu tenho dificuldade de ler, eu tenho preguiça. Gente, hoje tem até Bíblia em áudio. Põe a Bíblia em áudio para você escutar. Começa a meditar sobre ela. Mas começa a tentar aprender a ler se você não sabe ler. É importante. É importante. Então, busque a Deus. Se você sair daqui hoje, já com mais vontade de ler a Bíblia, essa palavra já serviu. Agora, se você não mudar alguma coisa na sua vida, você vai ser um desses que não está praticando. E a sua casa vai estar em cima da areia. Se você quer ter uma vida firme com o Senhor, se você quer ter uma vida firmada na rocha, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Interessante que não adianta só ficar de pé. Né? Ficar de pé, eu falo isso só para você ter um sinal para você mesmo que você está topando algo. Você está escolhendo algo. E se você esquecer desse algo, você está falhando com Deus, não comigo. Comece a ter mais tempo com o Senhor. Lembra disso. O Masterchef que eu falei. Se você vê propaganda do Masterchef, se você vê qualquer coisa de comida, lembra disso. Deus quer fazer um banquete com você. Vai lá. Vem abrir a Bíblia. Vem comer comigo. Deus está te chamando. Amém? No nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor esteja conosco. Eu te peço, Pai, que a nossa vida seja transformada. Eu te peço por esses que agora ficaram de pé, mas que a atitude deles não seja só ficar de pé fisicamente,
mas sim emocionalmente, espiritualmente falando, eles se dediquem à Tua palavra. Pai, eu te peço agora no nome de Jesus Cristo, fortalece cada um desses irmãos, tira todo impedimento para eles lerem a Tua palavra, tira todo impedimento que faça com que eles não busquem a Tua palavra. Pai, tenha misericórdia de cada um de nós, para que nós possamos buscar a Tua face e buscar a Tua palavra. Tenha misericórdia, Pai, de nós, tira todo o Seu Deus de canseira, tira todo o sono quando eles forem ler a palavra, tira, Seu Deus, toda, Seu Deus, vontade de fazer outras coisas, tira todo o desânimo, tira, Seu Deus, toda a falta de atenção. Mas que, Pai, cada um aqui possa dedicar tempo ao Senhor. Valorizar essa palavra que é tão importante para nós. As coisas que o Senhor deixou para nós. Que a gente possa valorizar esse tempo com o Senhor. E a gente possa aprender mais de Ti. E, consequentemente, nos envolver mais com o Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Agora você vai orar aí. Você vai abrir a sua boca e você vai falar com Ele. Se você tem lido pouco, você se arrepende agora. Começa a falar assim: Deus, me perdoa, porque eu não tenho lido a Tua palavra. Me perdoa porque eu não tenho feito o que eu deveria fazer. Ore aí no seu lugar agora, no nome de Jesus, e peça para Ele força. Você vai pedir força para ler a palavra, força para ter dedicação agora, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, te peço por força, dedicação. Eu quero mais de Ti, Pai. Eu quero, Deus, ter tempo da Tua palavra. Me perdoa, Pai, pelas tantas vezes, Pai, que eu me ocupei com tantas coisas, não tive tempo com a Tua palavra, não tive tempo com o Senhor, não aprendi a dedicar tempo ao Senhor. Me perdoa, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que a Tua mão esteja sobre nós, Pai, nos fortalecendo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Fortalece-nos, Pai, e ajuda-nos, Pai, a percorrer esse caminho. E não venha nenhum desânimo sobre nós, nenhum, se Deus, marasmo, mas que a gente possa correr a carreira que é proposta, a gente possa aprender mais a Tua palavra para viver essas verdades que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Lembrem, João 1, hein? Cobrar semana que vem, hein? Assim como eu cobro do pessoal, vou cobrar de vocês. Começo do culto da semana que vem, alguém que tiver alguma coisa que leu em João 1, me procura no começo do culto, se você quiser compartilhar alguma coisa com os irmãos aqui. Tá bom? Alguma coisa que Deus falou com você de João 1. Vai ser no máximo 2 pessoas, tá bom? Então, você quiser, você ler durante a semana João 1 e tiver interesse, me procure. Mas pode procurar quantos quiser. Mas os 2 primeiros que chegar, compartilha. Tá bom? Então leia e busque no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar.